Quem ou o que somos nós? Esse é um debate muito antigo e ainda sem solução, convencionalmente falando. Basicamente, cabe às religiões nos orientar sobre as nossas origens e realidade espiritual, enquanto a ciência se ocupa da parte material propriamente dita, ou seja, o nosso corpo. Adicionalmente, ao longo dos séculos, todas as vertentes esotéricas e espiritualistas também buscam nos esclarecer sobre o tema. E mesmo assim, mesmo após tantos séculos de evolução do conhecimento, essas fontes convencionais são incapazes de nos apresentar a mais verdadeira realidade. Isso não é à toa. É assim porque foi planejado para ser assim. Nesse mundo em que vivemos, ou talvez, colocando de uma forma mais apropriada, nesse período em que vivemos, os últimos milênios, de fato fomos e ainda somos privados da verdade, enquanto nos doutrinam com ideias fantasiosas sobre nossas origens e verdadeira natureza, através das religiões e da própria ciência convencional. Até mesmo o espiritismo de Allan Kardec, que parecia lançar um olhar totalmente novo sobre as questões da espiritualidade, tem seus limites ao conhecimento muito bem estabelecidos e segue os mesmos princípios religiosos tradicionais, ou seja, nos coloca da mesma forma em uma posição de submissão igual a todas as outras religiões, e ainda longe da realidade espiritual verdadeira. Tudo o que fez foi ir um degrau acima, falando da nossa existência em uma outra dimensão. Apenas isso. Mas, como nem todo mal dura para sempre, parece que chegamos a um ponto no qual a verdade, aparentemente, começa a vir à tona. Sorte de todos nós que estamos no mundo, nesse momento, podendo vivenciar essa grande transformação da humanidade. Esse é mesmo um momento único e histórico. Esse momento, no caso, é a transição planetária e a transição humanitária que estão em curso há algum tempo. Em tempos de informações sendo disponibilizadas, isso está ocorrendo talvez há cerca de pelo menos uns 60 anos, que é quando algumas publicações muito peculiares começaram a surgir e que atualmente são reforçadas por algumas pessoas que de alguma forma têm internamente ou recebem informações privilegiadas, com conexões diretas com a realidade cósmica da vida universal em todas as suas conotações, fora da bolha da matriz de controle recheada de fantasias. Pois é, só que não é bem assim. Primeiro, porque segundo as novas informações que chegam sem parar, estes outros mundos existem de fato, mas não são mundos espirituais mais elevados, como é ensinado, e sim mundos que existem em outros lugares do universo, em outras dimensões ou densidades, assim como também em outras linhas do tempo. Porém, são tão materiais quanto este nosso, apenas não tão densos e de forma alguma espirituais, cujo conceito leva à conclusão de não materiais e pertencentes a alguma categoria divina fora do nosso alcance. E nesses outros mundos há, segundo várias fontes e informações, muitas realidades distintas, em diversos níveis de avanços civilizatórios e várias raças diferentes ou ondas de vida. Quer dizer, de uma forma ou de outra, a vida que levaríamos fora desse mundo seria uma outra vida em um outro corpo também físico, porém não necessariamente na mesma densidade da nossa aqui, e certamente não como um espírito imaterial em alguma realidade divina ou, pior, em algum tipo de purgatório. De certa forma, o que dizem as religiões sobre espíritos superiores é verdadeiro. Isso é uma realidade. Porém, o que não está correto é a forma como é colocado. O sistema kármico que é necessário para se chegar ao depuramento espiritual e tudo o que há entre o nosso estágio atual e os espíritos superiores. Essa que é a distorção da realidade. Isso é o que esse sistema ilusório de fantasias esconde. Vamos então ao X da questão, que é saber o que de fato somos, já que sabemos que não somos os espíritos inferiores das religiões e que os demais mundos do universo não são
mundos espirituais e materiais, fazendo-se a ressalva de que as realidades imateriais existem de fato, porém em densidades muito elevadas, e que entre esse nosso mundo e estas densidades mais elevadas há um sem fim de outros mundos e densidades que ainda habitaremos com um corpo físico depois que conseguirmos nos libertar da prisão terra. Para entendermos o que somos, é preciso primeiro entendermos o que são estes mundos superiores onde não há matéria, há apenas corpos de luz, consciência viva. Essas consciências de luz, que são desdobramentos da fonte primordial que tudo é, o que seria o equivalente ao que chamamos de Deus, apenas que não de uma forma personificada, são as fontes criadoras dos universos materiais. Essas fontes criadoras, por sua vez, também se desdobram em outras tantas consciências coletivas e individuais, a cada camada de dimensões mais densas, ou abaixo, até um ponto em que é criado o primeiro nível de universo material, porém ainda em uma densidade muitas vezes mais sutil do que a nossa, que é bastante densa. Em algum ponto desse processo, existe um dos níveis de desdobramento dessas consciências superiores em que a consciência individualizada é chamada de mônada, porém ainda também em uma densidade muito superior à nossa. Essa mônada também, por sua vez, e para poder alcançar com sua consciência os níveis mais densos da matéria, ou abaixo, se desdobra em outros tantos fractais, que podemos chamar cada um deles de supraconsciência. E essa, novamente, também se desdobra em outros tantos fractais de consciência que são chamados de alma ou consciência individualizada. Aí então chegamos ao que somos nós, ao que nós somos. Nós, ou aquilo que conhecemos por nosso espírito, a nossa consciência, aquilo que anima o nosso corpo físico e que abriga os nossos pensamentos, é essa alma, que é um desdobramento da nossa supraconsciência, ou como também é chamada, nossa supra-alma, que é um desdobramento da mônada. E esta mônada, então, finalmente, lá acima em uma densidade superior, ou menos densa que essa, é o nosso verdadeiro e total espírito. Então, explicando de uma outra forma, uma mônada se divide em vários fractais, que, segundo as fontes, seriam 12. E estes fractais, as supraconsciências, também se dividem em outras 12 consciências, gerando ao todo 144 subconsciências, que somos nós. Em outras palavras, nós somos uma parcela de 1 sobre 144 partes de um espírito e temos, cada um de nós, outras 143 almas gêmeas espalhadas pelo universo e que juntas formam a consciência da mônada, ou espírito. Por isso é dito que somos centelhas divinas ou que somos deuses, porque somos de fato uma pequena parte da consciência do todo. Portanto, esqueça esse conto de fadas de que somos espíritos inferiores e o Big Bang. Essas fantasias e todas as demais foram criadas para nos desviar da realidade. São todas narrativas que sustentam a matriz de controle através do controle mental de toda a população do mundo. A fonte primordial, em sua fractalização ou desdobramentos, cria as densidades, que são todas as camadas de realidades existentes. Cria os universos e a consciência do todo se desdobra até o nível das mônadas. As mônadas se desdobram em múltiplas partes para poder alcançar as dimensões mais densas, a matéria mais densa, apenas para receber esse conhecimento, que é viver experiência na matéria em todas as suas possibilidades, para com isso enriquecer a experiência universal como um todo. Quer dizer, tudo e todos somos uma parcela da fonte primordial, tudo o que existe. Nós estamos aqui, portanto, para ganhar experiência na matéria de todas as formas possíveis, só isso. Como almas, somos livres, podemos viver onde e como quisermos, o que importa é a experiência. No entanto, desde que a Terra foi fechada em quarentena há cerca de 26 mil anos e dominada por seres de consciência da não-luz ou negativados, esse direito universal nos foi negado,
Somos induzidos através de mentiras, fantasias, narrativas, a acreditar que somos espíritos inferiores e que devemos ser submissos a um Deus para podermos evoluir. Essa é a nossa prisão e ela é mental. E ao acreditar nessas narrativas, nos mantemos presos aqui indefinidamente e voluntariamente, sem sabermos que temos o livre-arbítrio para vivermos onde quisermos, com liberdade, em mundos mais avançados, onde não seríamos obrigados a trabalhar duro uma vida inteira apenas para podermos pagar para viver até o fim da nossa existência nesse corpo, como forma de sustentação de um sistema nefasto que suga nossa energia enquanto nos mantém cativos. Essa é que é a nossa escravidão. Por isso se diz que a saída é para dentro, para o interior, porque é em nosso interior que nós vamos encontrar essa nossa conexão com o nosso espírito, a nossa mônada, a nossa hierarquia de luz, ou seja, cada nível de desfragmentação acima, e essa realidade então se abrirá para nós. Ao aprendermos a fazer essa conexão, podemos transformar nossa realidade da forma como quisermos. Esse é um trabalho apenas de conscientização e de força de vontade e está à disposição de qualquer um. Por isso é importante nos harmonizarmos internamente, deixar de permitir que o caos do mundo absorva a nossa energia, para não nos deixar levar por emoções e apegos, e viver apenas o aqui e o agora, em conexão com o nosso interior, com a nossa hierarquia de luz. Esse é o caminho para criar nossa própria realidade de acordo com a nossa vontade e não a de terceiros. Esse é o nosso, o meu, o seu poder. A liberdade está ao nosso alcance, sempre esteve. A transição planetária que está em curso deve ser a liberação final para desfazer a quarentena multimilenar da Terra. Por isso, é ainda mais importante buscar essa conexão interior com a nossa hierarquia de luz para já encaminharmos a nossa consciência atual para as novas realidades que surgirão após essa fase. E quanto mais esclarecidos estivermos, melhor estaremos posicionados ao sair daqui, dessa que parece já ser a nossa última encarnação nesse mundo. Então, se você não começou ainda, sugiro que comece já. Não há nada a perder. Tem um universo lá fora à nossa disposição. Agradeço pela sua atenção, pela sua audiência. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link com o artigo original lá no blog O Grilo Pensante, onde tem muitas outras informações bastante pertinentes e que nos ajudam a esclarecer os mistérios e o que está oculto nesse mundo. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.